Sejam bem-vindas ao encontro dessa semana do Espaço do Ser Mulher. E o tema dessa semana é autoestima. Estava falando com as mulheres que estão assistindo aqui ao vivo sobre a importância da gente perceber o que é autoestima para nós. Então, é esse o convite que eu faço e vou fazer novamente para as mulheres que estão aqui presentes, para que elas possam observar, e quem está assistindo a gravação, como ouvir outra mulher, que foi o movimento que nós fizemos aqui, né? Como ler sobre o que é autoestima para outra mulher, como isso te ajuda a se entender, olhando para a outra, olhando para quem está ali junto com você e quem está assistindo a gravação, percebe o que é autoestima para você. Como está sendo dito aqui no tema da semana, autoestima vai muito além da aparência. É a forma como você reconhece, acolhe e valoriza quem você é. Então, quando a gente fala sobre autoestima que vai muito além da aparência, isso não representa que a nossa aparência não define autoestima. Sim, faz parte. Então, quando eu coloco brinco, coloco pulseira, coloco um anel, arrumo meu cabelo, coloco uma roupa que eu gosto, pinto as minhas unhas, faço uma maquiagem. Então, para cada mulher, a autoestima tem algo que pode despertar essa autoestima, que pode de repente falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem. E aí eu vou lá e faço algo que eu me sinto, eu gosto de mim. Autoestima, a percepção que eu quero trazer para vocês é você gostar de você. É diferente de você se arrumar para que as outras pessoas, eu vou passar um batom porque eu vou sair com fulano e fulano falou que ama quando eu tô de batom. Então eu passo batom. Eu vou me arrumar para o outro. É muito bom quando a gente se arruma para o outro, mas primeiramente a gente tem que nos arrumar para nós. A gente precisa estar bem com a gente. Isso é autoestima. Mas a autoestima muitas vezes ela tem essa diferença que às vezes é imperceptível, mas que às vezes a gente faz antes para o outro. A gente faz algo que nos faz bem, mas nos faz bem porque a gente está agradando o outro. Então, o que nós vamos olhar hoje nesse espaço, que a gente vai refletir nesse espaço, é se a autoestima, se essa palavra, ela está definindo a sua relação com você. Autoestima é quando você gosta de você, é se apaixonar por você. Uma das coisas mais importantes que acontece na nossa vida, um dos momentos mais importantes é quando a gente está tão conectado com a gente que a gente se apaixona por nós. Mas muitas vezes a gente aprende que a paixão é pelo outro, é pelo que a gente faz, é o que é para fora. Mas a paixão genuína e verdadeira é por si. É você se apaixonar por você. Quando você olha no espelho, quando a gente fala de aparência, você olha no espelho e você fala, nossa, eu gosto de você, que linda. De fazer um elogio, ou de repente falar assim, nossa, gostei. Ou dar um sorriso, ou não falar absolutamente nada, mas se sentir bem. Então, o quanto é importante a gente se perceber e o quanto a gente se desconecta no dia a dia, nas atividades diárias, é na rotina, eu tô fazendo várias coisas, ou de repente eu incluo na minha rotina fazer minha unha, arrumar o meu cabelo, mas muitas vezes eu não tô presente para curtir aquele cabelo arrumado, para olhar para aquela unha feita, para usufruir daquilo que está sendo recebido. Porque muitas vezes na atividade, nos movimentos, a gente vai tendo essa desconexão. Então, a autoestima, quando a gente fala aqui, essa reflexão que a gente está trazendo, ela é algo muito profundo. E é uma relação nossa, da gente com a gente. É parar e e perceber o quanto você está bem com você. Quanto você está se sentindo bem com você. E isso é importante a gente perceber
que às vezes a gente não tá se sentindo bem com a gente. Poxa, não tô. Eu já me senti bem comigo e de repente foram acontecendo várias coisas, tem acontecendo tantas coisas e eu tô percebendo que eu não tô me sentindo tão bem comigo mesma. Ou outro aspecto, às vezes, e eu tô falando, eu sempre falo vários aspectos, gente, porque são mulheres diferentes, cada uma tá vivendo um momento de vida, cada pessoa tá vivendo uma situação. Pegue aquilo que faz sentido para você. Nós vamos fazer uma prática no final, vai ficar gravada para vocês. E é muito importante, mas a gente precisa ter algumas consciências, precisa trazer algumas consciências, entender algumas coisas e se perceber. Porque muitas vezes a gente vai falar assim, ai, não, resolve para mim. Mas aqui a gente precisa primeiro perceber o que faz sentido para si, o que faz sentido para você de tudo que eu tô falando aqui. Porque é a autoestima, a sua autoestima, que vai definir a qualidade das suas relações. Como fica as suas relações, com parceiros românticos, com amizades, relacionamentos familiares, relacionamento com colegas de trabalho, relacionamento com desconhecidos, com clientes. Então, é muito importante que a gente trabalhe a nossa autoestima. E como eu disse, às vezes a gente vai se desconectando na correria do dia a dia. Ai, não, eu gostava de fazer determinada coisa e passou, agora eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não consigo encaixar na minha rotina, e a gente vai se afastando. E a autoestima, ela, para que a gente possa se reconectar, a gente vai pouco a pouco, para que a gente possa sustentar essa autoestima. Não é algo assim, ó, ai, hoje eu tô com tô com autoestima, amanhã não. Então, é preciso cuidado. A Gil colocou aqui autocuidado diário. Sim, mas tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de feminino, não são todos os dias iguais. Então, nem sempre eu vou ter aquela disposição, ou de repente eu estar aberta para fazer um movimento que eu sei que é importante para mim, mas eu não consigo, por diversos aspectos. E a grande diferença é você saber reconhecer isso para que você não faça algo que acaba destruindo a nossa autoestima, acaba minando, né? Não vou falar destruindo, que é uma coisa que é muito grande, não, é minando, é pouquinho a pouquinho. É sem perceber a autoestima estava aqui, é como se fosse um medidor. Tá aqui, aí ela vai baixando. Aqui você não percebeu, aí você tá baixando mais um pouquinho, não percebeu. Aí não percebeu, foi baixando, baixando. Aí quando você percebe, já percebe a diferença? O quanto essa autoestima já diminuiu? E aí, para você voltar, não é assim. Para você voltar, às vezes você precisa fazer pequenos movimentos diários. Foi o que as meninas colocaram aqui também. Dia a dia. E se reconhecer. No espaço do ser, nós estamos seguindo as fases da lua. E hoje é o último dia da lua minguante, a lua que pede profundidade. E quando a gente está na correria do dia a dia, quando a gente está no automático, a gente fica só na superfície, a gente não se aprofunda. E a profundidade, ela é importante para o feminino. Não a profundidade que você vai tão profundo que você não consegue voltar, não. É a profundidade que a mulher, quando presente, consciente, ela consegue ir profundo e ela volta. Ela busca o que tem que buscar e volta. E esse ritmo de mergulha profundo, busca e volta. Só que na correria do dia a dia, no dia a dia que eu não tenho tempo, aí tenho meu filho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho trabalho, e aí eu fico aqui, e aí eu não consigo eu não consigo me aprofundar. E aí o que parece ser autoestima, muitas vezes, é algo que é um modo sobrevivência. Então, nossa, eu preciso não tô me sentindo bem, o que que eu vou fazer? Vou lá e passo um batom. Ai, nossa, já deu uma melhorada. Mas internamente, porque a autoestima vem de um lugar interno muito profundo. Internamente precisa de uma dedicação maior para cultivar essa autoestima, para continuar gostando de você. Por quê? Quando você de repente fala assim, nossa, eu vou
fazer tal coisa, vou arrumar meu cabelo. Aí várias coisas aconteceram, você não arrumou. Você mesma não cumpriu um combinado com você. Você cumpriu o combinado com todo mundo. Não cumpriu o combinado com você. É nesses momentos que essa autoestima vai minando. E aqui, a autoestima ela é muitas vezes confundida com. Às vezes tem pessoas que super se arrumam e tal, e estão ali, estão super autoconfiantes e tal, fala, nossa, a autoestima dessa pessoa é ótima, né? Ela tá ali. Mas a autoestima ela precisa ser boa para você. E ela não exclui o outro. Ela não compara com o outro. E se tem uma coisa que mina a nossa autoestima é esse pequeno dispositivo aqui, que muitas vezes nós, como mulheres, tem dias que a gente não tá bem mesmo, tem dia que a gente precisa dar uma pausa, e aí, de repente, vou dar uma pausa, peguei o celular. Eu já não estava tão bem, aí eu fui lá abrir, aí vi alguém que parece que tá a vida maravilhosa. Aquilo você já começa a se julgar. Então, pensa, já trouxe duas coisas que podem minar: comparação, julgamento. Então, ali, quando eu começo a me comparar, falar, nossa, eu tô toda acabada, olha essa pessoa, ela tem a mesma idade que eu, tá nova, nossa, olha, né, ela consegue fazer as coisas, eu não consigo. Né? A rotina dela, ela consegue colocar as coisas na rotina, eu não consigo. E aí aquilo também vai minando a nossa autoestima. A gente vai se diminuindo, diminuindo, diminuindo. E muitas vezes a gente também se recolhe no casulo, na concha, fica ali, porque a autoestima, uma das coisas mais importantes é, eu tô ótima com a minha autoestima, mas eu não convivo com ninguém, eu só convivo eu comigo mesmo. Não mexo no celular, não falo com ninguém, não saio de casa, não gosto de sair, então eu tô ótima. Muitas vezes isso está escondendo, você está escondida ali como uma forma de autoproteção. Então é importante a gente se perceber. Então, algumas coisas que eu fui trazendo aqui para a gente poder perceber essa autoestima, esse gostar, o quanto você gosta de você. E gostar não é só a aparência, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Vai além da aparência. Vai além. Mas ótima reflexão, a autoestima vai muito além do externo. Ele começa no externo. O externo é importante também. Porque às vezes você pode estar internamente super resolvida, mas o externo, se você não tiver sentido bem com a sua imagem, isso também vai minando a sua autoestima. Mas, por um outro lado, você precisa ir mais profundo. Você precisa se reconhecer. Porque às vezes você não está se sentindo bem com você, porque de repente os seus cabelos são lisos e você queria que ele fosse enrolado, ou o seu cabelo é enrolado, você queria que ele fosse liso. E aí você não consegue reconhecer, às vezes, aceitar a sua forma. E quando a gente não se reconhece, muitas vezes a questão não começa aqui. Muitas vezes lá atrás você fala, poxa, eu queria isso, eu queria que o meu cabelo fosse mais cheio, mais comprido, mais esvoaçante, meu cabelo é ralo. E aí você começa a se julgar como algo errado. E aí, quando a gente não consegue se reconhecer, se acolher, falar assim, nossa, eu queria o meu cabelo, né, mais, eu queria que fosse o meu cabelo fosse mais cheio, mas ele é fino. Mas eu não tenho como mudar isso. Até tenho, né, se eu quiser colocar, eu até hoje em dia a gente tem lá os apliques que você coloca que você fica com o cabelo mais cheio ali. Tudo bem, se for uma escolha sua, faça aquilo que vai te fazer bem. Não dependa dos outros para isso, né? De repente o reconhecimento do outro. Mas se não fizer sentido para você, se acolha. Fala, realmente, eu não sei por que que eu não me sinto à vontade com o meu cabelo, com o formato do meu rosto, com alguma característica física, ou com algum comportamento que nós temos. Algum comportamento que de repente fala assim, eu não gosto de mim quando eu faço isso.
Eu não gosto de mim quando eu xingo alguém, que eu estouro com alguém que, tipo, não tem nada a ver com aquilo, eu tô, né, expressando raiva contra alguém. E aí também, internamente, a gente tem esses comportamentos. Eu não gosto de mim, de repente, quando eu fico falando da vida do outro. Eu não gosto de mim quando eu vou lá e fico querendo ajudar e acabo pegando um problema que não é meu. Então, quantas coisas a gente também vai fazendo de comportamento e que isso internamente vai minando a nossa autoestima. E aí a gente chega num aspecto muito importante que é o aspecto da valorização. Às vezes, a autoestima está ligada à nossa sabedoria, aquilo que a gente já sabe, aquele conhecimento que a gente já aplicou, já sabe como funciona e já tem a nossa experiência. Mas a gente não consegue reconhecer a importância daquilo que a gente já sabe, da nossa sabedoria, aquilo que a gente já aprendeu. E que certamente o que nós aprendemos é de grande valia para outra pessoa que de repente está num processo ali que ela precisa desse conhecimento. E isso acontece muito, essa valorização, para gente, para ficar mais claro, não é só nesse aspecto, mas na nossa relação com o trabalho é muito importante. Muitas vezes a gente não se valoriza num sentido, ou se não se sente valorizado a partir do valor financeiro que a gente ganha. E a gente começa a atrelar a nossa valia e a nossa autoestima do quanto o outro fala, o quanto o outro coloca do que seria o nosso valor, de repente o valor do seu trabalho, o valor daquilo que você faz. Ah, então aqui eu estou indo para uma camada um pouco mais profunda. E quando a gente se coloca nesse lugar, porque a gente se coloca nesse lugar, de repente fazer algo que a troca, o que eu faço e o que eu recebo financeiramente não são equilibradas. Isso também é um aspecto que vai atrapalhando a nossa autoestima. Você começa a achar que você não consegue. E a gente se coloca em lugares que vão muitas vezes diminuindo a gente. E aí, tudo que eu vim falando, eu falei de vários aspectos para cada mulher aqui reconhecer como é isso para você. E essa autoestima, como as meninas colocaram aqui muito bem, é dia a dia. E nós, como mulheres, a gente não tá bem todo dia, a gente não tá igual todo dia. Esse ritmo acelerado, esse ritmo de repente a gente não conseguir parar, não conseguir parar para um autocuidado, para se cuidar. Esse ritmo nos deixa, vai nos desconectando da gente. Para isso ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo para vocês, assim, da minha prática, né? Da minha prática que como eu achava que eu tinha autoestima ok, mas eu percebi alguns aspectos que não se, não dá. Toda vez era a mesma coisa. Toda vez acontecia aquilo, eu falava, gente, mas o que que é isso? Eu falava, não, minha autoestima tá super ok. O que acontecia? Eu sempre fui uma mulher muito racional. Então, tudo precisa. E essa é uma força minha. A minha mente, ela tem uma força. Quando a gente tem essa força racional, é uma força. Cada mulher é de um jeito. Isso é forte. Só que quando é excessivo, isso acaba atrapalhando alguns aspectos internos, principalmente do feminino, porque a racionalização é uma energia masculina. Então, eu sempre fui a mulher que era a mulher mais com energia masculina, por causa desse mental, desse racional forte. Então, a energia masculina era mais forte para mim. Quando eu casei, eu percebia o racional forte, eu queria manter a energia masculina, só que eu casei com um homem e que tem uma energia masculina forte.
E aí, ok, quando a gente casou, eu continuei naquele ritmo do masculino, eu trabalhava. Isso, gente, eu percebi depois que eu fiz transição de carreira. Quando o meu marido, quando eu ia trabalhar, o meu marido levava meu filho para a escola e eu sempre no ritmo acelerado. Pá, 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 não parava para nada, aquela cabeça lá que não parava. Pá, pá, pá. Ok, quando eu mudo, quando eu faço transição de carreira, a carreira que eu tinha antes é uma carreira mais racional, pede um racional, né, que era uma energia mais masculina, área financeira, né, tem uma cultura, não que seja, porque a mulher pode trabalhar na área financeira, mas culturalmente tem uma energia masculina mais racional, né, são os cálculos e tal, exatas, né, aquela área de exatas. Então, quando eu mudo, eu saio da área de exatas e vou para a área de humanas. Só que a minha cabeça e a minha energia queria manter aquele masculino forte, aquele racional forte. Só que eu fui para a área de humanas. E a área de humanas, ela pede a força mais do feminino. E durante muitos anos, eu vou falar aqui de uns 2, 3 anos mais ou menos, eu lutei contra isso, porque eu não queria sair desse lugar do masculino forte, de assumir aquele lugar, e aquilo ficou em mim ali. E aí, o que que aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Porque na minha cabeça, se eu baixasse a minha energia masculina, eu ia perder essa autoestima que eu tinha criado na minha cabeça, que não era autoestima, que era algo que eu queria, algo que vou falar, como um personagem que eu criei, a gente fala sobre máscaras sociais, uma forma que eu criei para sobreviver naquele aspecto masculino, que era uma energia masculina que não é minha predominância. E aí aquilo, para eu me desvincular daquilo que eu acreditava, foi muito difícil. E por que que eu fui procurar? O que que acontecia? Todo mês, gente, era todo mês, principalmente no meu ciclo menstrual, todo mês eu chegava pro meu marido e falava assim: "Olha, eu acho que a gente vai ter que separar". Por quê? Eu falava, não, não é possível, meu trabalho não tá dando certo, não tá fluindo, as coisas não estão acontecendo e eu tô fazendo um monte de coisa, tô fazendo. Não dá certo. Eu acho que o problema é que tem algum problema. Se eu tô fazendo e não tá dando certo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso mudar de marido. Você. E aí ele todo mês, ele falava, não, vamos tentar mais um pouco. Aí a gente ficava lá e passava mais um mês. E ficou. E aí eu comecei a trabalhar com a energia feminina. Fui buscar trabalhar essa energia feminina. E aí eu comecei a perceber esse padrão que acontecia. Porque eu até então eu não tinha essa autoestima. E aí como eu não tinha, eu tinha autoestima naquele papel da diretora de orçamento, de finanças, eu tinha autoestima naquele papel. Quando eu mudo do papel, eu falei, opa, cadê eu? Então, eu não queria largar aquele papel de financeiro, de racional, eu não queria. E aí eu venho para esse lugar de trabalhar esse feminino, e isso eu já estou há mais de um ano observando, passando por várias camadas para poder perceber e para que eu pudesse observar e me conectar com essa autoestima do feminino, porque a autoestima é uma energia feminina. Por isso que é tão difícil você explicar o que é uma autoestima. Eu fui colocando vários aspectos, mas é muito difícil você parar e falar assim: como que é? O que que é autoestima para você? Você vai lá pesquisando no Google e faz, porque é o sentir. Você precisa se sentir bem com você, no seu corpo. Precisa se sentir bem com tudo, não só físico, mas a nível de célula, nível profundo. Você tem que se sentir bem com você. E essa aparência, né, que muitas vezes a gente associa,
que às vezes é o único termômetro que você tem, a única coisa que você fala assim, não, é ali é o cuidado com a minha pele, de não querer, e às vezes a gente vai para um extremo muito importante, de, ai, eu não posso envelhecer, então eu cuido ali, isso é autoestima, às vezes não. É aceitar cada fase da vida, é sim um autocuidado, é sim se cuidar, mas acima de tudo é gostar de você e voltar a se apaixonar por você, porque todas nós um dia tivemos essa conexão de paixão com a gente. Ai, não, eu sempre fui uma pessoa com complexo de diversas origens. Às vezes, esses complexos, essas coisas que a gente coloca, tá só escondendo aquela essência, aquele guardadinho que você tem lá. Porque essa autoestima é algo bem profundo, bem profundo, e que se floresce, se manifesta, isso é muito importante a gente perceber. Agora, e como que a gente vai perceber isso? A gente vai fazer uma prática agora. É uma das melhores práticas que tem para a gente poder perceber a autoestima no nosso corpo. Cada mulher vai, eu vou dar algumas instruções que são importantes. Cada mulher vai se perceber de um jeito. Cada mulher vai, vou estimular vocês de diferentes formas. Tem mulheres que são melhores visuais, assim. Então, quando eu falo imagina, visualiza, tem mulheres que conseguem mergulhar e visualizar e seguir. Tem mulheres que conseguem só, pá, eu pergunta e resposta. Então, eu vou sempre falar visualização. Vou fazer, às vezes, algumas perguntas, alguns direcionamentos com pergunta. Vou falar o que faz sentido para você. Pode ser que venham cores, luzes, só se entrega. E mesmo que você não veja absolutamente nada, só acompanhe. A sua energia sabe. Então a mente muitas vezes ela não precisa entender nada. Ela só esteja presente aqui para que você comece a perceber no seu corpo o que é verdadeiramente autoestima. Tá? Então, essa é a parte mais importante desse encontro, esse momento para você. Quem está assistindo a gravação, vou pedir para que você pare o que você está fazendo. Vai demorar ali 10 minutinhos no máximo, 15 minutinhos no máximo, para a gente poder fazer essa prática. Então, vamos começar a silenciar, a gente vai fazer em silêncio. A gente tem muitos estímulos que nos atrapalham de nos conectar com essa essência, com a autoestima. Então, a gente vai fazer ela sem música, sem sons, no silêncio. Então, eu vou pedir para que vocês comecem levando a sua atenção para o centro do peito. Você pode imaginar no centro do peito uma luz cor-de-rosa. Quem tiver dificuldade para imaginar, pode colocar a mão no centro do peito. E do centro do peito, um raio de luz vai para o ponto mais profundo da Terra, conectando com um cristal cor-de-rosa no centro da Terra. Você pode ver, você pode sentir ou apenas acreditar. Se você não conseguir visualizar, você pode imaginar uma cor rosa ou alguma cor que vier para você. Não existe cor certa ou errada, cor boa ou ruim, existe cor. Então pode ser que você, ao longo de todo essa meditação, você veja somente cores, tendo conectado o seu coração ao coração da terra. Você percebe que na sola dos seus pés, raízes de luzes vão descendo, 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 se conectando com esse cristal do centro da Terra, e a sua energia vai envolver esse cristal como um abraço. E você vai passar a entregar todas as energias que não te servem mais,
e todas as energias que não te pertencem, incluindo toda e qualquer energia equivocada do que é a autoestima. Vai entregando, essas energias vai descendo por todo o seu corpo, vai entrando nesse cristal que vai fazendo uma filtragem dessa energia, e essa energia vai voltando novamente, agora purificada e limpa, por suas raízes. E essas raízes também te conectam com todos aqueles que vieram antes de você, seus ancestrais. E essa energia purificada da terra vai preenchendo essas raízes, vai cuidando de raízes, de conexões que estão frágeis. Vai respirando. Você pode ver, você pode sentir, ou apenas acredite. É importante que essa conexão seja feita para que você possa olhar para você de um lugar de paz, de tranquilidade, de serenidade. E essa energia vai entrando pelos seus pés novamente, vai subindo por suas pernas até a base da coluna, vai passando por todos os pontos de energia principais do seu corpo, os chakras, até o topo da cabeça, onde uma bola de luz se forma. E você entra com toda a sua energia dentro dessa bola de luz. Essa bola de luz tem a cor que você escolher que ela tenha. E você suavemente vai subindo nessa bola de luz, subindo, 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 passando por camadas de luzes claras, escuras, subindo, 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 passando por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris, uma camada dourada, até que você avista um lindo portal de luz branca, cristalina. Você vai saindo da sua bola de luz, se sentindo segura. Solte todo e qualquer peso que você estiver sentindo. Percebe se o seu corpo está contraído em algum ponto. E você vai caminhando, indo em direção a esse portal de luz branca. E ao ultrapassar essa barreira de luz, todas as células do seu corpo se alegram e todo o seu corpo se transforma em luz. E você passa a caminhar em um lindo jardim. Você vai caminhando nesse jardim. Esse jardim é o seu espaço sagrado, o seu jardim interior. E esse jardim, ele é seguro, ele é seu. Ele foi criado por você, para você. Então pode ser que você veja grama, pode ser que você veja árvores, pode ser que você veja um lago, um rio. Pode ser que esse seu jardim, ele te leve para uma praia. Respira.
Uma praia com águas muito calmas e tranquilas, mas entre a areia, para quem visualiza, para quem percebe no mar, entre a areia, antes da areia e do mar, há um espaço gramado, com uma grama bem baixinha. Quem se reconhece em um jardim com um rio, também há uma grama bem baixinha. E nós vamos nos concentrar nessa parte gramada. Você vai caminhando e você se sente segura, porque não há nada que possa te oferecer qualquer tipo de perigo aqui. É o seu espaço. Ninguém entra sem a sua autorização. Esse lugar, nesse momento, está reservado para você. E você vê à sua frente um corredor com flores dos dois lados. Flores de todos os formatos, cores. Você pode ver, você pode sentir ou apenas acredite. E você começa a caminhar por entre essas flores e você vai escolher uma dessas flores. Você vai pegar essa flor na sua mão, trazer ela de encontro ao seu rosto. Vai tocar essa flor no seu rosto. Vai sentir o cheiro dessa flor. Vai sentir a textura dessa flor tocando você. Pode ser que você sinta de passar os seus dedos nessa flor, tocar. E essa flor é um presente de você para você. Ao pegar essa flor, junto com ela vieram as informações que te reconectam com a autoestima no nível mais profundo. E você vai colocando essa flor, você apoia essa flor no centro do seu peito e ela passa a fazer parte de você. Respire profundamente pelo nariz, solta pela boca, deixe integrar essa energia, solte os seus braços, erga sua cabeça um pouquinho para o alto, como se você olhasse em direção ao céu, ao sol. E uma luz que vem do alto vem passando por todo o seu corpo, desde a sua cabeça até os seus pés. Vem retirando todo e qualquer resquício de energia que não estão a serviço do seu bem maior. E à medida que você vai respirando, você vai se reconectando com você, com essa joia que é a autoestima. Inspirando. Essa luz agora vai ficando, que vem do alto, vai ficando dourada, passando ao redor do seu corpo.
um azul turquesa, uma luz cor-de-rosa e mais uma luz amarela, mas bem clarinha. Uma luz de cor de mel, mel bem clarinho. Respirando. E aos poucos você vai voltando para o momento presente, aqui e agora, percebendo o ambiente que você está, percebendo como você está sentindo o seu corpo, suas emoções, liberando toda e qualquer resistência. Vai voltando aos poucos e quando você se sentir pronta, pode abrir os olhos. Quem está aqui assistindo ao vivo, coloca aqui no chat como vocês estão se sentindo. Quero agradecer a quem assistiu a gravação. Quem puder mandar uma mensagem no WhatsApp depois para falar como foi para vocês, como vocês estão se sentindo. Quem está assistindo a gravação, eu agradeço vocês. Até a próxima. Eu vou ficar com quem está aqui ao vivo.